Olá, amigos da revista Coaching Brasil. Nós estamos aqui com mais uma conversa de coach e agora trazendo para vocês Marcel Garabito. Marcel, ele foi o nosso coordenador da edição número 83, que falou sobre valores. Seja bem-vindo, Marcel, à nossa conversa de coach. Obrigado, Lanes. Obrigado pelo convite. É um prazer estar conversando aqui com você, com a sua audiência. Maravilha. Marcel, a gente sempre começa essa conversa de coach fazendo perguntas fáceis, né? Então, a pergunta mais fácil que eu tenho para te fazer agora é a seguinte: quem é você? Poxa, essa é sempre muito matadora, né? Essa é tranquila. Essa é tranquila. Eu sempre gosto de falar, né? Eu gosto de escrever, né? Eu sempre falo que quando a gente se define, a gente meio que se limita, né? Mas a gente tem o nosso currículo, né? A gente tem a nossa história, a gente tem as nossas experiências de vida. Então, durante muito tempo, o Marcel trabalhou em instituições financeiras por quase 15 anos, nos últimos 15 anos. Meu currículo de mundo, vamos chamar assim, eu sou publicitário de formação, né? Tenho uma pós-graduação em administração. Na minha história mais recente, eu estava à frente na gestão da área de treinamento e desenvolvimento, na última instituição que eu trabalhava. E no ano passado eu fiz uma transição assim de carreira, de vida, vamos chamar assim, até porque eu queria experimentar algumas coisas, nasceram novas necessidades, vamos chamar assim, né? Até para que a gente também já coloque um pouco aí dos valores, né? Uhum. Porque no decorrer da nossa vida, nossos valores vão sofrendo mudanças, a gente vai entendendo as novas necessidades de vida. Então, no meio do ano passado, junto com um amigo, a gente fundou uma empresa, né, de consultoria, que é a Integral, que ela foi pensada para realmente potencializar o capital humano das organizações, das pessoas, através de transformação cultural, programas de liderança, com assuntos que a gente entende que são importantes para o agora. Então, a gente trabalha muito com teoria integral, teoria U, a própria abordagem que foi bastante colocada na edição desse mês, né, que é a instrumentação do Barrett, né? Então, que é uma ferramenta super bacana na identificação dos valores, de como a gente pode trabalhar isso em benefício das organizações e das pessoas. E tirando um pouco esse currículo, né, das nossas experiências, que é normalmente como a gente se apresenta, né, eu sou um cara que eu gosto de escrever, sou apaixonado por poesia, mantenho um site com meu nome também, que tem alguns textos meus, gosto de ouvir música, gosto de ler bastante, eu me considero, antes de tudo, um estudioso e um curioso pela vida, pelas coisas, e também tenho, como eu falo, as coisas do mundo processual, né? Eu gosto de estar com meus amigos, gosto de estar com a minha família, gosto de assistir o meu futebol, né? Acho que são as paixões aí da vida, acho que isso define um pouco do que é o Marcel. Legal. Agora sim, uma coisa que gostaria muito de te perguntar, até porque você é um cara extremamente jovem, e a pergunta é: como é que esse tema tão profundo, ainda mais numa abordagem do Richard Barrett, caiu na sua vida, entrou na sua vida? Como é que foi isso? É uma pergunta bem legal, né? Porque normalmente sempre já escutei isso, né? Não sou tão jovem assim, né? Apesar de acredito que 36 anos ainda tem um longo caminho de descoberta. Eu acho que eu me vi realmente num ponto de inflexão, um ponto de transformação, né? Eu comecei a ver necessidades surgindo. Eu não comecei com o Barrett quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento, para mim, é uma coisa de 5 anos para cá, né? Foi quando eu comecei a estudar, fiz formações de coaching, né? Fiz com o Marcos Wunderlich, que eu tenho grande admiração com o trabalho, com a linguagem dele, que foi apresentado também pelo meu sócio à época. E isso foi me trazendo, e uma coisa vai puxando a outra, né? Porque quando você mergulha, é navegar, né? Navegar em si mesmo, navegar nos conteúdos que cada um vai te apresentando, né? E eu cheguei na abordagem do Richard Barrett também pelo meu sócio, que já tinha feito a formação. E quando ele apresentou isso, eu falei assim, uau, né? Porque a abordagem do Richard Barrett para valores na ferramenta
do CCT, que é mais difundida pelo Barrett Value Center, ela é de uma simplicidade tão grande, mas é de uma profundidade, né, tão incrível, que isso realmente, quando eu tive contato com isso, eu falei assim, opa, peraí, realmente eu preciso esmiuçar mais os meus valores. Porque se a gente não esmiuça os nossos valores, acho que a minha visão é que a gente está meio que improvisando, né? Então, quando você vai tomar o valor ela existe para a gente tomar uma decisão. Se eu não tenho consciência dos meus valores, como que eu vou saber se eu estou tomando a melhor decisão para aquilo que é necessário para mim? E quando eu conheci essa abordagem, eu ainda não me aprofundei nela, eu estudei essa abordagem, comecei a estudar essa abordagem no ano passado, quando eu fiz essa transição, né? Quando eu comecei a ter o tempo, eu tirei um tempo também antes da criação da empresa para definir quais eram os assuntos que eu ia me aprofundar, quais eram os assuntos que eu ia estudar melhor. E eu escolhi o Barrett porque ele traz essa amplitude dos valores. Ele é um grande pensador, né? Eu considero o Barrett como um pensador integral, porque ele fala sobre cultura, ele fala sobre liderança. Hoje ele tem focado muito os seus estudos no avanço dos valores humanos, né? Então, eu acho que é muito interessante quando a gente está em qualquer processo de decisão na nossa vida, seja a transição que eu fiz ou quando a gente está dentro das empresas, a gente entender quais são os nossos valores. Então, tem um exercício, até o Guba coloca esse link no artigo dele, quem já viu o dossiê inteiro, quem não viu ainda tem oportunidade, ele deixou um link que você faz esse assessment, vamos falar assim, e você identifica quais são os seus valores. E a grande provocação que eu entendo dos nossos valores é que ele só tem valor, né, quando você manifesta isso em um comportamento. Então, quando eu fiz esse prévio estudo nos meus valores, eu falei assim, opa, peraí, os meus valores são X, Y, Z. Como que eu vou manifestar isso agora? Eu era totalmente feliz com a função que eu tinha na instituição que eu trabalhava, tenho uma gratidão muito grande por tudo o que aconteceu na minha carreira, mas eu me vi nesse ponto de inflexão, né? O Alexandre coloca isso também no artigo dele, quando ele fala dos estágios, né? Porque os nossos valores vão mudando também com o decorrer da vida. Eu acho que eu me peguei nesse momento que o Alexandre traz no artigo dele de individuação. Né? Como que eu posso colocar a minha bagagem, o que eu acredito, o que eu entendo que pode ajudar as pessoas, as empresas, as organizações, e como que eu posso integrar isso. E assim que nasceu esse meu novo momento, né? Apesar de, nossa, você é muito jovem, como que você caiu nisso? Veio essa vontade mesmo de individuação que o Barrett traz muito na teoria dele, que o Alexandre trouxe no artigo dele também, né, que está no dossiê. Então, assim, como que eu realmente vou encontrar o meu eu autêntico? Né? E isso vai vir através do quê? De identificar quais são as suas necessidades e que experiências você quer ter. Né? Legal. No final do ano passado, quando a gente se conheceu até, naquela conversa, eu tinha convidado o Alexandre para fazer a coordenação daquela edição sobre teoria integral, que vai ter um vídeo aqui depois com ele também. Aliás, vão ter 2 vídeos, né? Um vídeo vai ser dele falando sobre essa edição de teoria integral e outro ele falando desse artigo dele aqui, né, nessa edição sobre valores. E aí apareceu essa oportunidade para você coordenar uma edição falando sobre valores, né? E seu olhinho brilhou, cara. Como é que foi para você fazer esse dossiê? Fala um pouco, então, dessa sua experiência com esse dossiê e das pessoas que você convidou. Bom, vamos lá. Primeiro, agradeço aqui também publicamente o seu convite. Eu lembro quando você esteve conosco lá no fim de dezembro, num encontro que a gente fez mix de teoria integral com o Barrett, né? 2 assuntos que eu e o Alexandre a gente gosta bastante. Foi uma surpresa, porque eu me considero um estudioso do tema, né? Eu não sou um especialista, não tenho essa visão, né? Eu sou um estudioso, né? Tenho a certificação do Barrett, do primeiro nível do CCT, mas quando você fez o convite, a primeira coisa que eu falei assim, uau, né? Porque eu gosto de escrever, mas a minha experiência com a escrita ela é muito voltada
poesia, crônicas, né? Algo mais, vamos dizer assim, mais livre, né? Mais sentimento, mais coração. E quando você fez o convite, eu falei assim, poxa, é uma oportunidade, vou abraçar sim, vai ser um desafio, porque eu não tinha jamais feito um trabalho parecido, mas foi bem bacana, por quê? Porque, de uma certa forma, falar de valores também é falar do coração. Oh. O próprio Barrett, ele coloca isso, que os nossos valores, quando nascem do coração, ele tem o poder de nos conectar, né? Tem o poder de contribuir para um mundo melhor. Então, é importante que a gente tenha essa visão. E quando você fez o convite, a primeira coisa que eu pensei foi assim, nossa, eu preciso fazer as conexões de pessoas que tenham essa visão, né, que eu conheço do Barrett, porque eu acredito nessa visão, ela não é única, né? Existem várias visões, a gente nunca... O Barrett está certo, mas parcialmente certo, né? A gente acredita nisso aqui na Integral, porque a gente segue a teoria integral que diz isso, né? Então, todos nós estamos certos, mas parcialmente certos, né? Mas eu comecei a me fazer uma série de perguntas. Poxa, como que eu vou estruturar esse dossiê? Porque é um tema profundo, né? É um tema que, de uma certa forma, já foi explorado por várias vertentes. O que que eu vou trazer de novo, né? Como que eu posso colocar isso para o público da revista do Coaching Brasil? Porque da sua maioria de coaching, né, que faz atendimento, ou pessoas especializadas em gestão de pessoas, como que a gente pode trazer uma nova visão? E aí eu pensei, nossa, vamos colocar a sementinha do Bert, para quem não conhece, trazendo outras visões, mas também abrindo um pouco o leque. Né? Então, por isso que quando eu também bati um papo com a Alê, também meu sócio, que também está dentro da revista, a gente pensou assim, como que a gente pode... E aí eu tive esse exercício, quis garantir muito isso, né, Lanes? Então, os valores femininos, né, que na minha visão hoje, não os valores das mulheres, né, tem diferença, né, os valores essencialmente classificados como femininos, como cuidado, né, como atenção, né, que a Lu Sato trouxe brilhantemente no artigo dela, que ela cita como foi fundar a Rede Ash. Né? O valor ele tem que ter ação, né? Senão são só palavras. Né? Então, a gente foi costurando esses autores. Né? A Nani Bilati também, assim, o artigo dela traz reflexões maravilhosas dessa mudança de moralidade que a gente está vivendo. Né? O que essa crise está trazendo, como o Zimmer trouxe também. Então, assim, foi um time que a gente foi pensando, né? E eu, no caso, eu garantindo essas primeiras perguntas que nasceram no meu coração, né? De fazer essas conexões. Tanto que algumas conexões eu nem conhecia. Né? Foram pessoas que falaram assim, tem tal pessoa que pode te indicar tal pessoa, né? Que vai um pouco nessa linha das perguntas que você tem. Então, eu também me coloquei nesse desafio e foi muito bacana, e eu sou grato a todos os autores da edição desse mês também, principalmente os que eu não conhecia, de ter embarcado nessa jornada comigo, nessa edição tão especial, né, Lance? Bacana. É isso daí, é muito, muito legal. Aqui na revista também acontece direto de a cada edição, eu conhecer autores, e aí eu costumo brincar assim, pessoas que eu não fui informado que elas tinham nascido. Ninguém me avisou que elas tinham nascido. E, de repente, você se depara com profissionais e pessoas humanas tão sensacionais, que agregam tanto valor, que aí você fala, cara, eu tô aqui na praia há tanto tempo e nunca cruzei com essa figura. Né? E pessoas, né, Lanes, que trazem uma visão para dar mais amplitude também, né? Porque, às vezes, a gente, quando segue num tema, a gente, às vezes, tem as nossas predileções, né? Tem o Exato. que a gente gosta mais. Então, quando você está coordenando um dossiê, eu tive busquei ter esse cuidado também das pessoas para que elas pudessem passar aos leitores da revista Coaching Brasil uma amplitude, uma profundidade também considerável. Né? Então, poxa, alguém que estruturou uma rede, que coloca esses valores em prática, a Nani, que é uma pesquisadora, né, que também tem um trabalho de ver como isso funciona na prática, o histórico, a evolução que ela traz tão bem no artigo dela. Né? Pessoas mais estudiosas, né, que têm mais também o foco também na teoria. Né? Então, eu fui... O próprio Guba também, que tem um processo super legal
de nova consciência. Então, como que a gente coloca pessoas que... Porque eu acho que isso é o mais importante, né, Olani? Se eu for falar algo importante aqui hoje, né? Talvez o mais importante, eu acho que é esse, né? Os valores nos unem. Uhum. Tá? Com certeza. Então, quando você vê que a pessoa, independente de como ela está, qual é o caminho que ela está seguindo, ou quais foram as escolhas que elas fizeram, quando elas têm valores, e isso está muito claro, acho que para quem já leu e quem ainda vai ler, de cada um, acho que fica muito claro, porque o valor ele traz essa clareza, né? E também liberta um pouco a gente de comparação. Né? Então, essa experiência de coordenar o dossiê foi exatamente trazer, para mim, especificamente, escrever num novo jeito, né? Sair um pouco daquele estilo de poesias, de crônicas, que é uma coisa que eu já faço praticamente desde os 12 anos de idade, e escrever um artigo que pudesse contribuir na reflexão das pessoas, mas, ao mesmo tempo, também trazer visões de outras pessoas, né, que talvez também fossem diferentes das minhas, né, ou que tivessem práticas diferentes, porque nós somos um somatório de experiências. Certeza. Então, por isso que a cooperação é tão necessária para que a gente saia de todas as situações que a gente entende que está trazendo sofrimento para a gente. Né? Com certeza. Agora eu gostaria de entrar no seu artigo, né? O seu artigo intitulado Valores. Para quê? Né? E aí eu queria puxar essa conversa aqui citando uma parte do seu artigo que você faz uma citação ao Barrett. Deixa eu fazer a leitura aqui. Em seu site, dedicado à evolução da consciência humana, Barrett define os valores como algo muito mais do que importante para nós. Eles são os condutores energéticos de nossas aspirações e intenções, a fonte de todas as motivações e decisões humanas. Incrível essa, né? Uau! Eu, quando leio isso, também faço essa cara, uau, né? Porque é muito bonito, mas, para mim, além dessa própria definição do Barrett, né, os valores eles têm muito a ver com a qualidade da nossa ação. Mas, para entender a qualidade da nossa ação, qual é o acabouço disso tudo? Né? É por isso que eu gosto muito quando o Barrett fala de necessidades. A própria teoria dos 7 níveis de consciência nasce dessa forma. Ele olha lá, a maioria das pessoas conhecem, tem isso de estudo, que é as necessidades de Maslow. Né? O que ele fez? Ele pegou o último nível de autorrealização, expandiu isso em múltiplos níveis, transformou isso em níveis de consciência, né, ou estágios de desenvolvimento, e classificou em cada um desses níveis nossas necessidades. Isso daí eu achei de uma Isso foi uma sacada, né? Absurda, absurda, muito legal. E ele fala o que é importante, né? A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente pensa em necessidades é assim, poxa, o que é necessidade? Né? É tudo aquilo que eu quero experienciar, que eu quero ter, né? Que eu quero viver. Né? E o ser humano tem necessidades básicas, como o Maslow já colocava isso, né? Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente para entender o início da construção do Barrett nos 7 níveis de consciência. Inclusive, essa questão das necessidades, isso também é muito bem abordado dentro da CNV, onde ele fala sobre necessidades humanas básicas, né? Aquela que todo ser humano em qualquer lugar do planeta tem, né? Por exemplo, uma delas é respeito, né? Então, é muito interessante quando você começa a conectar com necessidades legítimas humanas e necessidades que não são legítimas, que não são, vamos dizer assim, básicas, como, por exemplo, eu queria ter uma Ferrari. Isso não é uma necessidade humana básica, mas reconhecimento, estima, respeito, essas são necessidades humanas básicas. E é muito legal quando o Barrett faz essa junção das necessidades com os valores, e aí você joga isso para as faixas de desenvolvimento, níveis de consciência, uau! Fecha de um jeito de um jeito incrível, né? Incrível. Até porque ele fala que nós temos medos existenciais, né? O medo da falta, né? Então as necessidades de sobrevivência, né? O medo de não ser gostado, de não ser amado, né? Que está relacionado às nossas necessidades emocionais, né?
E às vezes o nosso medo de não ser bom o suficiente, né? Está relacionado à nossa autoestima. Então, quantos valores nascem só nessa camada nossa? Né? Porque existem valores que nascem das nossas necessidades, né? Como existem valores também que nascem da nossa alma, né? Que é a subida, né, da pirâmide, a autorrealização. Né? Quantas coisas a gente não pensa, né? Poxa, trabalho voluntário, ética, são coisas, né, que nascem da nossa alma, é o que realmente nos une. Né? Então, quando o Bert ele faz ele pega a inspiração da pirâmide de Maslow e coloca isso em nível de consciência, e cada nívelzinho ele nomeia, e cada nívelzinho ele coloca os valores. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu falei assim, é um ponto de partida muito legal para começar a entender de verdade, né, o que são valores, né? Pelo menos dentro das minhas necessidades, a teoria do Barrett foi um ponto de conexão muito grande. É por isso que eu fui buscar conhecer, ainda estou conhecendo, porque estudar é sem fim, né? Então, às vezes, o que você pensa hoje, amanhã você pode não pensar. Né? Se você conversar comigo daqui 5 anos, eu posso ter uma outra visão. E acho que essa é a graça das coisas. Né? Vamos dar mais um passeio aqui no seu artigo. Você começa falando sobre a questão de crenças e valores. Fala um pouquinho sobre essa ligação entre crenças e valores. É uma outra coisa bem interessante que o Bert coloca, né? Porque a primeira coisa que ele fala é que as crenças elas são muito relacionadas ao indivíduo, né? E a gente aprende isso através de um contexto. Né? Então, o que eu faço num determinado cenário, né, normalmente muito condicionado, sofre muito sobre o nível cultural, né, o contexto cultural que nós nascemos, vivemos. Né? Então, algo que eu faço que dá certo naquele cenário não quer dizer que sempre vai dar certo. É uma crença que eu aprendi, pode dar certo, pode continuar dando certo. Né? As crenças, elas nos colocam num ponto de tomada de decisão sobre algo que eu aprendi, né? Sobre algo do passado. O próprio Barrett tem um pouco isso também na teoria dele, né? Ele fala que a gente tem 6 tomadas de decisão e as crenças elas aparecem com algo consciente, ou seja, eu sei que eu faço isso, já deu certo uma vez, eu vou tentar de novo, né? E existem aquelas crenças inconscientes que nem eu sei por que eu estou fazendo isso. Né? Aquela coisa que você escutou, você incorporou e você nem lembra mais. Já os valores, na minha visão, e também na própria visão do Bert, eles nascem de um outro cenário, eles nascem de um cenário de futuro. Né? Esse ponto de ruptura, vamos chamar assim. Né? Então, é aquilo que, quando eu tenho, eu acredito naquilo, né? É meu. Né? E eu sei que isso vai favorecer. Então, eu vou buscar ver como eu vou traduzir isso em comportamentos. Né? Valores, essencialmente, para o Marcel, quando eu olho isso de crença em valores, eu tenho essa visão, essa interpretação hoje. Né? Isso dá pano para manga, né, meu amigo? Dá pano para manga, porque o território de crenças ele é muito amplo, né, Olanis? E também parte muito isso que você colocou agora há pouco, do respeito. Né? A gente tem que respeitar crenças também. Com certeza. Né? Porque elas também nos ensinaram muita coisa, não é? E os valores, por serem mais voltado para o futuro, né, também mora muito aprendizado nele. Porque quantos valores da sociedade como um todo já mudaram? Né? A gente está vivendo hoje, agora, estamos fazendo esse vídeo aí via Zoom, vivemos tempos de quarentena, porque alguns valores hoje, né, ganharam mais força. Né? A saúde hoje é um valor, então nós estamos em casa por valorizar a saúde de um modo mais coletivo. Né? Então, eu entendo que a gente também está passando por esse processo de ter um olhar também mais para os valores coletivos. Né? Existem valores que são mais individuais, né? Sim. Essa questão das mudanças de valores dentro da sociedade é uma coisa muito interessante. E, aliás, hoje eu estava ouvindo um vídeo de notícias
E aí a jornalista ela estava falando sobre decoro parlamentar, sobre quando que você pode abrir um processo para que um deputado perca o seu mandato por aquela tal quebra de decoro parlamentar. E aí ela falou que hoje a coisa está tão tá num nível de absurdos tão grande, que ela fez um comparativo. Ela falou que o primeiro caso de um deputado no Brasil que perdeu o seu mandato por quebra de decoro parlamentar foi, se não me falha a memória, em 1946. E o motivo pelo qual ele perdeu o mandato foi uma coisa seríssima. Ele foi fotografado na praia de sunga. Veja só. Veja só. Então, quer dizer, um parlamentar sendo fotografado na praia de sunga foi motivo do cara perder o mandato dele, né? Então, porque a época era o valor, né? Então, exatamente, né? Esse é o Exatamente. ponto. Agora, tem uma E por isso questão que é aqui tão importante a gente refletir se os nossos valores realmente trazem, né, comportamentos e ações que contribuem, né? Não estou fazendo nenhum julgamento de valor se está certo ou não a foto, enfim, acho que não cabe a nós julgarmos. Mas se todo mundo concorda com esse valor, acho que tudo ganha, é a gente que coloca, esse é o ponto, porque tem a ver com as nossas necessidades. Qual necessidade que está imbuída por trás disso? Exatamente. Que a gente está fazendo? Tem um ponto aqui que eu quero deixar para o final, que eu quero que você fale isso aqui sob um ponto de vista prático, que é a tomada de decisão por valores. Então, vou deixar isso aqui para o final. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes sobre um outro ponto que você coloca no seu artigo, que é uma relação entre ego, alma e valores. Muito interessante. Essa é muito interessante também, né? Porque o Bert ele coloca que o nosso ego tem necessidades, né? Então ele quer permanecer vivo, protegido, né? E a nossa alma ela tem desejos. Então o nosso ego ele está voltado a atender as nossas necessidades básicas, emocionais, né? E a nossa alma, as nossas necessidades espirituais, né? Mas quando eu falo em alma, a gente não tem que falar a alma não é só o processo espiritual, é o seu processo de autorrealização, né? A alma não tem medo, né? Ela faz porque ela sabe que é isso que realiza ela, né? Então, nós, né, eu quando fiz essa transição recente, foi porque esse lado falou muito alto, né? Ele gritou muito alto. Então eu falei assim, eu não posso calar a voz da minha alma agora, né? É importante para mim agora, né, atender isso, né? Então o ego e a alma, quando ele faz esse profundo, esse paralelo, até nos próprios níveis de consciência, né? É como se os três primeiros fossem nosso ego, né? E os três para cima ali, né? Quem já viu a edição tem a ilustração, parece uma ampulheta, né? Ele fala, os três níveis de cima estão muito mais ligados com a nossa alma, né? E a alma está muito mais linkada com as necessidades nossas de longo prazo, né? Com as necessidades do outro, né? A nossa alma ela tem desejo de se expressar, de se conectar, de contribuir. Eu vejo muito isso, acho que esse cenário que a gente está vivendo hoje vai ser objeto de muito estudo, né? Daqui para frente, né? Porque hoje nós estamos vivendo, a gente não está parando para refletir, filosofar, porque a gente está atendendo às nossas necessidades, né? Mas acho que daqui para frente, quando essa situação toda passar, porque ela vai passar, esse tempo de quarentena, de pandemia, poxa, o quanto de repente a gente realmente não pensou a longo prazo, a gente não pensou nos outros, né? O quanto foi bonito, o quanta coisa boa emergiu ou ganhou um pouco mais de força que agora a gente tem que nutrir, tem que sustentar. Talvez essa seja a grande lição disso tudo que está acontecendo. Só para deixar isso claro para quem está nos ouvindo, hoje uma coisa que está cada vez mais comum é se falar muito em ego, né? E às vezes as pessoas confundem um pouco o que seja ego. A minha pergunta para você é que é o seguinte: o Bert também interpreta como ego aquele personagem que a gente cria para sobreviver dentro da sociedade?
O ego, ele fala que tem muito a ver com as nossas necessidades físicas e emocionais. Né? Isso parte, sim, por uma construção do nosso eu. E não é errado ter ego. Né? Quando a gente fala a palavra ego, a gente sempre parte, nossa, é errado. Não. Né? A própria teoria do Barrett, ele coloca que um ser humano, né, uma pessoa, vamos dizer assim, completa, ela tem o full espectro. Ele usa essa linguagem. Né? Então, poxa, eu domino as minhas necessidades do meu ego, eu sei quais são, né? Eu sei qual que é essa identidade que eu preciso estar inserido, porque eu estou no mundo aí que é um papo mais espiritual, né? Eu estou no mundo de matéria e etc. Mas eu tenho meus desejos de alma, né? Eu quero contribuir, eu quero ter um propósito, que eu acho que é uma palavra tão utilizada hoje em dia, né? Propósito é isso. Como que eu vou fazer a autorrealização da minha alma? Mas eu vou ter as necessidades do ego. Não tem como, né? Não é feio falar que tem ego, né? O ponto é, eu tenho que dominar as necessidades do meu ego, né? Sem ferir o outro, né? Sem invadir o espaço do outro, sem ter valores potencialmente limitantes, né, que causam sofrimento, né, que causam dificuldades. Né? Então, eu vejo um pouco muito isso. Né? Eu internalizo muito essa visão de ego e alma. É bem por aí mesmo, né? Porque eu acho muito interessante esse modelo, né? Que mostra, né, que a gente vai criando, e aí esse próprio modelo fala também, né, sobre os nossos níveis de consciência, como é que a gente vai se desenvolvendo, que a gente vai criando tipo de um personagem para conseguir sobreviver dentro da sociedade, na relação em casa com os pais, o que eles valorizam, o que a sociedade pede de mim, depois na escola, depois emprego. E aqui o que ele está falando de alma é o que o pessoal fala também do meu eu real, do meu eu verdadeiro, né? O que, por exemplo, o Tim Tingaue chama de Self 2. Né? Então, tem o Self 1, que é o ego, o Self 2, que é a tua alma, o teu interior. As coisas e como você vai subindo nesse nível de consciência que você pontua, é como se a gente fosse saindo do ego e indo para a alma. Né? É como se a gente fosse entrando cada vez mais em contato com quem eu realmente sou. Né? E essa é a jornada da vida. Né? A gente ganha uma maestria pessoal, né? O próprio Barrett usa isso, né? Que como se fossem os 3 primeiros níveis de consciência. E aí a gente vai ganhando coesão, que é a palavra que ele usa. Então, primeiro eu ganho uma coesão interna, né? Então eu passo por esse processo de transformação, por esse processo de individuação, eu entendo qual é o meu papel no mundo, eu entendo como eu posso contribuir com o outro, mas isso não vai eliminar as minhas necessidades. Né? Eu sempre vou ter necessidades, né? Porque a gente quer ser feliz, a gente quer estar alinhado, né? Todos nós, todo ser humano quer ser feliz, todo ser humano quer estar alinhado com a vida, né, Lance? Então, quando a gente olha esse caminho, a gente tem que entender que primeiro a gente precisa ganhar essa maestria pessoal. Porque como a gente vai se autorrealizar se a gente não tem as nossas necessidades de sobrevivência atendidas? Né? Então, isso para mim é um ponto muito importante da teoria do Barrett. Tanto que o assessment que ele coloca isso até no site dele, que mais de 500 mil de respondentes, que até coloquei no artigo, valoriza a autoexpressão, mas precisa se sentir seguro. Precisa ter suas necessidades de sobrevivência pessoal atendidas. Né? Eu quero contribuir, mas eu preciso ter saúde, né? Eu preciso ter educação, eu preciso ter as minhas necessidades básicas, né? Eu preciso receber amor. Né? Então, eu gosto muito dessa abordagem por conta disso. Né? De você entender que não é assim, agora estou atendendo as minhas necessidades da alma, não, senão você vai ficar vazio lá para baixo também. Então, é um full espectro, você tem que dominar os desejos do seu ego, as necessidades do seu ego, perdão, tem que entender elas muito bem, tem que esmiuçar esse seu processo, né? O que é realmente importante para você, o que te conduz, o que te motiva. É um processo de autoconhecimento, e isso vai mudando também, né, Olanes? Porque nem você começou, muito legal no começo aqui desse nosso bate-papo. Quando eu tinha 15 anos, eu tinha necessidades A, B e C. Agora, com 36, eu tenho necessidades D e F. Quando eu tiver 50, eu vou ter necessidades F, G, H. Né? Vai mudando.
E dependendo do contexto que eu tiver inserido, eu também vou ter outras necessidades, né? Então, é por isso que eu acho que nós, como humanidade, quando a gente começa a entender o nosso poder de contribuição, de serviço, né? de que somos realmente, é você que fala muito de cooperação, né? Eu até fico quietinho aqui, porque você é o mestre da cooperação, o quanto que a gente, se colocar realmente tudo isso a serviço, que está no espectro maior dos níveis de consciência do Bert, né? Como cita serviço, servir, né? No nível dele, o quanto isso também ajuda, porque uma coisa não anda sozinha, né? Tudo que a gente faz não vai influenciar no outro. Então, se eu me coloco a serviço, poxa, será que eu não estou atendendo as necessidades de outra pessoa, né? Por isso que eu estou vendo todos esses movimentos que têm acontecido nas últimas semanas com o coração muito aberto, muito feliz e com o desejo que tudo isso se sustente mesmo e se amplifique, né? Que as pessoas realmente entendam qual é o motivo de que a gente está aqui e que realmente a gente vai ter necessidades também. Legal. Legal. Para a gente fazer esse final aqui, eu queria trazer uma fala sua muito mais pragmática agora, mostrando como é que vocês levam essa proposta para dentro das organizações. Então, agora falando especificamente sobre valores. Então, todas as empresas são regidas por valores, né? E toda empresa que se preze, quando você entra na recepção dela, precisa ter um quadrinho na parede com os valores da empresa. Só que nós, como consultores, quando a gente entra na empresa e começa a conhecer a empresa, você nota que aquele quadrinho, a primeira coisa que precisa fazer é vai lá na recepção e tira o quadro de lá até que a gente consiga fazer aquilo, porque nada combina com nada. Queria que você falasse um pouco sobre como é que vocês trabalham valores dentro das organizações para fazer essa transformação e, se possível, que você fizesse isso falando sobre esses 4 valores que você pontuou no seu artigo: altruísmo, empatia, cooperação e confiança. Vamos lá, legal essa observação, Larissa, porque tem até uma brincadeira que não deve sustentar os valores numa empresa é o adesivo, né? Porque se ele está numa parede, o que está sustentando é adesivo. Valores, eles são guias. Eles têm que, assim, eu estou utilizando os meus valores na minha tomada de decisão. Eu uso os meus valores nos meus comportamentos. Então, assim, quando a gente fala em empresa, toda empresa vai ter os seus valores, né, que foram definidos usualmente pelos seus fundadores, né, normalmente, ou por um grupo que se uniu e definiu que essa era a visão estratégica da empresa. Mas quando a gente vai traduzir isso em comportamento, a gente tem que observar uma série de coisas. Então, a gente tem que observar quais são os rituais dessa empresa, quais são os símbolos dessa empresa, né? Quais são os procedimentos dessa empresa, como que é tomada a decisão, como as pessoas interagem, porque o tempo todo esses valores têm que estar manifestados. Senão eles não servem de nada. Né? Por isso que eu termino de que servem nossos valores, né, no meu artigo. Se a gente não coloca isso em ação, ele só está ali. E quando eu falo nos valores, que eu vejo como os valores hoje essenciais no meu artigo, o primeiro do altruísmo é porque hoje, graças a Deus, eu vejo isso uma crescente também. Né? O quanto que a gente precisa colocar que todo mundo importa. Né? Será que todo mundo na organização tem voz? Né? Será que todo mundo tem representatividade? Então, por isso que eu acho que esses movimentos eles vêm ganhando tanta força porque eles são necessários. Todo mundo merece ser ouvido, todo mundo tem importância, todo mundo tem uma experiência que carrega. As empresas em recrutamento e seleção falam muito de fit cultural, né, Lance? Então, quando eu for contratar, eu tenho que trazer as pessoas que têm os valores da empresa, né, o que a gente coloca aqui, enfim. Tá. Como você vai mapear esses valores nas pessoas? Né? Quais são as perguntas? Como você interage para trazer essa pessoa? Isso é um ponto importante. Né? E quando a gente entra nas organizações, o primeiro ponto é identificar quais são os valores que a empresa tem, né, o atual, quais são os valores dos funcionários, quais são os valores que eles veem na empresa e quais são os valores que eles desejam da empresa.
Esse é o, vamos dizer assim, o beabá simples de uma primeira identificação. Porque se você valoriza todos, você tem que escutar os seus colaboradores, né? A sua equipe. O que ele considera importante? Quais são os valores dele? O que ele está vendo que a empresa está se manifestando? O que ele está vendo que a empresa precisa se manifestar, né? Como valores. Não adianta você ter lá um valor que todo funcionário importa e você não ter práticas, símbolos, não ouvir seus colaboradores. Né? Isso não é um valor. Isso só está lá sendo sustentado por um adesivo. Né? Só está como blá, blá, blá. Né? Então, acho que a gente precisa ter esse exercício de empatia, que é o segundo valor que eu coloquei. Né? Empatia, muito mais do que às vezes se fala se colocar no lugar do outro. Quando eu me coloco no lugar do outro, eu posso ter a minha visão. Né? Empatia é uma coisa muito maior, é eu escutar o outro, né? É eu ver o que ele faz, o que ele pensa, o que ele considera como valor. Conversar sobre valores é gerar mais confiança entre as pessoas também. Por isso que eu acho tão importante essa discussão. Eu acho que foi muito legal, uma oportunidade muito incrível coordenar uma edição com um tema tão abrangente, tão profundo, que a gente pode aqui conversar muito sobre ele. O terceiro, que é a cooperação. Nós existimos porque nós cooperamos, né, como humanidade. Né? Você é o mestre nisso, pode falar muito melhor. Mas a cooperação, para mim, ela tem muito a ver com o ponto de como que eu posso, na verdade, construir algo que atenda ao outro, a mim, né? Como que a gente constrói algo que realmente vai ter valor. Né? A cooperação, para mim, ela tem muito a ver com isso. Né? O quanto que eu coloco as minhas necessidades e a do outro para algo maior. Né? Porque a cooperação, quando a gente coopera, a gente sempre cria uma coisa mais elevada, porque tem a sua experiência e tem a minha. Né? E aí você vai estar representado, eu vou estar representado, mas quem se identifica comigo, quem se identifica com você também vai se ver representado. Né? E nós existimos como sociedade porque nós cooperamos, porque nós lá atrás, né, formamos tribos, clãs, e a gente foi sobrevivendo. Né? E na minha visão, Lanis, acho que você pode falar muito melhor sobre isso também, nós estamos sendo cobrados a um novo nível de cooperação. E disso depende a gente atingir níveis melhores realmente para a gente de felicidade, de alinhamento com o mundo. Né? Então, veja aí hoje a empresa se movimentando, dá para continuar se movimentando assim depois também, não só por conta do coronavírus, né? Dá para se movimentar com organizações que já vêm lutando contra a pobreza, organizações que já vêm lutando contra outros fatores que são necessidades básicas humanas. Né? Tem gente ainda que não tem saneamento básico. Como a gente pode cooperar para que as pessoas tenham mais? E assim vai. Aqui daria para a gente ficar falando muita coisa, né? Mas o quanto que isso depende da nossa própria sobrevivência. Porque não olhar o outro é não olhar para mim. Né? Então, isso vai chegar em mim de alguma forma. Em algum momento vai chegar. A gente pode achar que não, mas em algum momento vai chegar. E o último valor que eu coloco da confiança, a confiança é um valor, na minha visão, muito mais complexo, porque ele está enredado com um monte de outros. Né? Então, confiança, por que você confia em alguém? Né? Porque ela é transparente, porque ela tem os mesmos valores que você, porque ela é congruente, porque ela tem coerência, né? Ou porque o Marcos Vanderlich também, que é o cara que eu fiz a formação, ele tem, inclusive ele falou isso num webinar recente que eu achei muito legal e que tem a ver com a metodologia dele, que é essa clareza de intenção, né? O quanto que a gente não tem clareza na intenção daquilo que a gente está fazendo. E quanto a gente tem que fazer esse exercício. Poxa, eu estou pedindo isso, eu estou falando isso por causa disso. Você citou brilhantemente a CNV. Né? A CNV ajuda nessa clareza de intenção também. Né? Então, assim, olha, eu tenho essa necessidade, o meu pedido é esse, o meu sentimento é esse. Né? Então, essa clareza de intenção é muito importante na construção de confiança. É muito importante. E a confiança,
compartilhar nossos valores também gera essa confiança, porque você vai entender o que é importante para o outro, você vai entender o que é necessidade do outro, você vai buscar em você o que você pode ajudar o outro, né? Ou com quem você pode cooperar ou se conectar para ajudar esse outro. Né? Então, são valores, na minha visão, coletivos, porque eles falam de grupo, né? Muito diferente de um valor mais individual, né? Como criatividade, que você manifesta isso, dá para manifestar a criatividade de uma forma mais coletiva, mas é mais individual, né? Então, eu vejo que os valores coletivos são importantes para que a gente possa refletir no momento atual que a gente está hoje. É uma discussão importante, uma reflexão importante, é uma coisa que eu mesmo tenho feito esse exercício nessas últimas semanas, quero continuar fazendo, porque os valores, eles têm essa capacidade tão incrível de unir a gente, que a gente tem que tirar ele só do blá 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 e começar a colocar em prática para que a gente possa vivê-los. E ao vivê-los, a gente entender como eles se manifestam. Né? E como entender quando eles se manifestam, entender como eu posso aprimorá-los. Né? Então, se o meu valor é família, por que o valor de família é importante para mim? Quando que eu manifesto esse valor da família? Como eu manifesto esse valor da família? E as organizações também têm que fazer esse exercício antes. Né? Nos meus programas de desenvolvimento de liderança, eu estou manifestando esses valores. No meu desenvolvimento dos meus colaboradores, da minha cultura, né? Porque valores têm muito a ver com a cultura, né? Quanto que eu vou manifestar isso? São os pilares que sustentam a cultura. Exatamente. Quando eu estou numa reunião, o que eu falo, a minha postura, né? O meu olhar, eu estou manifestando, né? Se eu entro numa sala gritando, eu estou manifestando um valor que a empresa tem, de que o outro tem importância. Então, assim, são tantos detalhes, né? São tantas... por exemplo, aqui tem um valor que fazer reuniões aqui pelo Zoom tem um valor importante, né? Você tem que olhar para a pessoa, né? Você tem que praticar melhor a sua escuta, porque você não está presencial, né? Você tem que estar mais conectado. Então, será que a gente, quando tudo voltar ao normal, a gente vai continuar tendo essas reuniões no Zoom? Vai, mas a gente vai voltar para as reuniões presenciais. Que valores nessa etapa, que agora que a gente está mais imerso nesse tipo de realidade, a gente pode levar para essas reuniões presenciais? Né? Então, não só isso. Tem muita reflexão para a gente pensar. Na sua fala, eu lembrei de uma das primeiras palestras que eu assisti do Cortella. Rapaz, eu acho que é quase 25 anos atrás, ou até um pouco mais, em que na palestra ele estava falando sobre uma grande discussão que tinha naquele momento, se era papel do professor passar valores em sala ou não. E ele falou, essa discussão ela não tem cabimento, porque desde que o ser humano apareceu e abriu a boca, ele está passando valores. Então, a questão não é discutir se o professor está passando valores ou não, mas quais valores que ele está passando. Quais valores que ele está passando. Nós estamos passando valores o tempo inteiro. Para fechar essa questão aqui das organizações, queria que você falasse um pouquinho sobre qual é o perfil de organização que valoriza esse trabalho que vocês fazem, que aceita esse trabalho que vocês fazem, porque assim, a gente sabe que tem um grande número que realmente tem só um discurso, mas quando vai para a prática a coisa é completamente diferente. Qual é o perfil dessa organização que aceita esse tipo de trabalho? Bom, eu acredito que, particularmente, preciso defender aqui a metodologia e o processo, né? Eu acredito que isso deveria ser prática de todas as organizações, né? Olhar isso, para os com seus certeza. valores. A aceitação é um outro processo. Exatamente. Normalmente são instituições que estão passando por processo de transformação e também querem fazer da mesma forma como a gente faz esse processo de autoconhecimento de forma individual, né? Como que eu posso fazer esse processo também dentro da empresa, de conhecer melhor os meus valores, de como manifestá-los melhor. Isso acho que parte muito também, Lenis, da empresa ter uma visão mais humanizada, né? De querer realmente potencializar o capital humano dela. Acho que esse tem que ser o primeiro desejo. Assim, o que eu tenho que aprender, quem que eu quero ser,
como que eu vou manifestar os meus valores? Existem cases e cases de empresas que manifestam seus valores, né? Coisas muito conhecidas até. Exemplo, por exemplo, que é muito citado das Apos, né? Que se você liga lá, ele tem um atendimento, por quê? O atendimento o nosso atendimento é um valor, né? Essa conexão com o outro é um valor, né? Então, entender quais vão ser as diretrizes que vão apoiar na sua tomada de decisão, e claro, é clichê isso, mas ligado à sua estratégia de negócio, né? E o Bert tem uma frase hoje que, para mim, a toda empresa, cedo ou tarde, vai passar por esse ponto de inflexão. A corrida, muito dos últimos anos, foi corrida pelo lucro, e a partir de agora a corrida vai ser por valores. Então, as pessoas vão entender e vão olhar, e devem começar a olhar as empresas assim, que valor que essa empresa está trazendo para a sociedade. E, mediante esse valor, o que eu vou contribuir ou não na sustentação dessa própria empresa. Se eu vou deixar ela existir ou não. Porque nós somos clientes, a figura principal de uma empresa é o cliente. É isso que traz a vida dela. Então, normalmente, a empresa, quando está passando por esse processo de transformação, de revisão, ou até mesmo de criação, uma empresa que está nascendo, né? Que normalmente, quando ela nasce num cenário com uma necessidade, e depois a empresa cresce, ou ela ganha ela está inserida, às vezes, em um outro contexto, ela precisa fazer essa revisão de valores. Porque a revisão de valores, ela acontece, é inegável. Ela acontece com a gente, né? Com o decorrer da vida, e no decorrer da vida da empresa também ela vai acontecer. E a Integral, ela existe exatamente para apoiar nesse processo. Né? E a gente não, tanto eu quanto o Alexandre, que é o outro sócio da Integral, a gente sempre fala o seguinte: eu nunca vou vir com uma solução pronta, né? Até porque a empresa também é um indivíduo, né? No sentido, né, ela é uma organização, ela tem as necessidades dela. Então, eu vou estudar quais são os valores dela, o que a empresa, o que os colaboradores da empresa têm, e vou procurar, dentro desse processo todo, a gente chama de quais são os pontos de acupuntura, né? O que vai trazer resultado mais rápido, qual que é o planejamento de curto prazo, o que a empresa tem que pensar mais amplo, né? Quais são os artefatos, quais são os rituais, quais são os procedimentos que essa empresa tem que revisar. Isso parte muito também das necessidades estratégicas da empresa. Por isso que a gente também tem que mergulhar e entender, né, quem é a empresa, quem são os sócios, né, quais são os valores. Eu não posso chegar e falar assim, você tem que fazer isso. Não, eu tenho que conversar, porque é o que você coloca sempre brilhantemente também, né? É de cima para baixo, né? Senão, se eu começo a trabalhar não vai ter efeito, né? Então, acho que o processo de valores é uma construção, né? Então, acho que ele não pode estar só sustentado nos adesivos. Com certeza. É só e assim, parece que toda essa crise que a gente está vivendo agora, com pandemia, mercado sofrendo tremendamente, vai ser uma oportunidade muito rica da gente ver como é que as empresas colocam seus valores na prática. Então, os valores reais das empresas, agora, eles vão vir à tona, né? Então, você via empresa aí com aquele discurso barato de que o ser humano é o maior patrimônio da nossa organização. Quando a crise apertou, já começa a mandar todo mundo embora, né? Até porque, né, Larissa, assim, eu particularmente acredito que as organizações têm um papel muito importante na sociedade. Uhum. Né? Até porque foi a forma como a gente se organizou, né, para atender às nossas necessidades. Exatamente. Então, se a gente não entender qual é o papel das organizações, inevitavelmente vai acontecer algumas coisas que a gente tem observado nas últimas semanas. Eu fico muito reflexivo nisso também. Será que essas empresas estavam com as suas necessidades atendidas, bem elaboradas, né? Uhum. A crise chega, infelizmente, acho que não tem o poder de julgamento aqui, cada instituição sabe o que dá ou não para fazer, né? Mas o quão é importante a gente tem que ter esse olhar, né? Se realmente, dentro da minha condição, né, se a Magazine Luiza, no exemplo dado por você, conseguiu fazer isso, que bom, né? Que bom que tomou essa decisão.
Que bom que usou esse valor para clarear uma sequência, né? Que bom que colocou realmente, tinha a condição de fazer, né? Então, e fez, né? Não segurou, foi lá e fez. Então, acho que esse para mim é um exemplo bem legal, assim, que você citou, porque coloca o valor na prática, né? Não julgando também aqueles que não conseguiram. A gente sabe que todos nós temos a nossa história, né? Mas será que existem organizações que talvez poderiam ter se colocado um pouco nesse cenário? Poderia, talvez sim, talvez não. Né? Cada um sabe como está seu caixa, né? Mas acho que o mais importante é ver o quanto que eu posso manifestar o meu valor. Né? Eu via, é legal esse exemplo que você colocou, eu também observei nesses últimos dias empresas que, infelizmente, não conseguiram segurar os seus colaboradores, mas que estão ajudando esses colaboradores a se realocar. Né? Então, os próprios CEOs ou os sócios fundadores indicando os colaboradores em suas redes sociais, mandando a base para empresas que estão crescendo, porque toda a situação vai trazer oportunidade para algumas outras pessoas. Né? Então, ter essa visão, levar isso realmente como valor, eu acho que é muita atitude, né? Valor tem a ver com a qualidade da ação, a atitude. Ok, eu não consegui segurar esses colaboradores, mas eles são importantes. O que eu posso fazer por eles? Né? Tem um ditado que também a gente usa bastante, eu trabalhei em RH na minha última experiência corporativa, no meu último cargo, vamos chamar assim, né? Era gerente de RH de treinamento e desenvolvimento. Eu escutei um dia uma frase que eu achei muito legal. Você quer conhecer uma empresa, veja como ela demite os seus colaboradores, né? Porque contratar, tudo lindo, você está mostrando os seus valores, etc. Na hora que você está demitindo também. Se, infelizmente, dado essa condição, que você não está conseguindo manter seus colaboradores, você pode continuar mostrando seus valores. Então, as pessoas elas precisam entender que elas podem manifestar os seus valores também em situações quando elas não conseguem atender as necessidades das pessoas. Então, quando a gente vê empresas desligando, ok, isso faz parte, pode ser que ela não tenha caixa, enfim, isso não quer dizer que o ser humano para ela não importe. Né? Então, ela pode continuar manifestando esses valores. Eu acho que isso é o mais importante. Né? Ajudando essa pessoa a se realocar, criando condições para que ela possa também buscar algo. Né? Então, eu acho que nunca cabe, uma das coisas que a gente gosta muito aqui também na Integral, Lanis, que é a teoria U, tem 3 coisas que eu acho muito legal quando tem ali o caminho do U. Né? O primeiro é a voz do julgamento. A gente não tem condição nenhuma de julgar ninguém. Né? A gente não pode julgar ninguém. Né? O que a gente tem que ver é se realmente aquela pessoa está alinhada com a voz, né, da compaixão, da curiosidade, enfim, e ajudá-la. Né? E o segundo é não ter a voz do cinismo, e a terceira a voz do medo. Então, quantas coisas a gente às vezes deixa de praticar por conta disso, né? Será que eu estou julgando? Será que eu estou assim? O grande ponto do que eu acho que essa situação desse exemplo que você deu, que da Magazine Luiza, que eu acho muito legal, olhar também do outro lado que quando você também desliga, você pode continuar mantendo os seus valores. Né? Existem situações de necessidade, como o fluxo de caixa, mas você pode ajudar essas pessoas de alguma forma. Né? Não você, mas se você entender que você tem conexões, que você pode contribuir, aquela conversa da alma, né? Se você tem esses desejos da alma também, né, em você, você vai procurar isso, né, também para buscar ajudar. Perfeito. Meu querido, gratidão por esse papo. Pessoal, o artigo do Marcel está aberto lá na revista para vocês fazerem a leitura dele na íntegra, Valores para Quê? E lá também tem os contatos dele enquanto autor, então fiquem à vontade para entrar em contato com ele, bater papo, tirar dúvidas e, por que não, contratar, né? Contratar também é uma coisa boa, né? Estamos à disposição, é muito bom. Gratidão. Então, Leris, obrigado. Né? Gratidão, meu caro. E seguimos juntos até uma próxima. Agora obrigado, é a hora do tchau. Hora do tchau. Hora que a gente dá tchau para todo mundo aí para fechar nosso vídeo. Tchau para todo mundo. Obrigado. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.